Os cadeirantes são pacientes que normalmente apresentam lesões medulares, sejam elas parciais ou totais, e essas lesões elas levam a alterações urinárias causadas pela alteração neurológica que eles enfrentam. Então, essas lesões parciais ou completas medulares, elas apresentam lesões de raízes nervosas que vão produzir ações na bexiga e no esfíncter urinário. Os pacientes que apresentam paralisia, pacientes paraplégicos ou os tetraplégicos, eles apresentam também diferença de lesão. Os pacientes tetraplégicos tendem a apresentar mais complicações do seu quadro, porque eles não se movimentam, eles não têm independência, eles também têm um tratamento mais complicado, porque dependem normalmente de outra pessoa para isso. Os pacientes cadeirantes também, que possuem, por sua vez, uma autonomia maior, apresentam, obviamente, mais facilidade de tratamento. De pacientes cadeirantes, nós temos que nos focar na disfunção do trato urinário alto, que pode acontecer porque ele não esvazia bem a bexiga, com isso ele acaba comprometendo o trato urinário superior e também por conta de não esvaziar bem a bexiga, produzir infecções urinárias de repetição. O paciente cadeirante é um paciente que não esvazia a sua bexiga adequadamente. Com isso ele tende a ficar com um resíduo pós-miccional que nós falamos. Ele pode ser um paciente incontinente, dando a impressão de que ele perde a urina toda, mas às vezes ele é incontinente, perde urina sem sentir, mas também resta resíduo na sua bexiga, porque ele não tem uma força de contração adequada, até porque tem alteração da sua sensibilidade. Por conta disso, ele tem uma chance maior de infecção urinária. O cateterismo intermitente foi algo que um divisor de água para o paciente cadeirante. Anterior ao cateterismo intermitente, havia uma grande dificuldade em esvaziar adequadamente a bexiga. Esses pacientes têm muita dificuldade no esvaziamento completo, mas o cateterismo intermitente limpo, adequadamente realizado, ele apresenta um papel fundamental em evitar infecções urinárias. As infecções urinárias efetivamente reduzem a sua frequência e efetivamente nós temos aí uma proteção do trato urinário superior, o que é fundamental no controle da mortalidade desse grupo de pacientes. O tratamento que nós temos são tratamentos comportamentais, onde nós orientamos o paciente sobre hábitos miccionais. A ingestão hídrica desse paciente deve ser controlada. Nós solicitamos também ao paciente de que ele aprenda a fazer manobras de esvaziamentos, então isso tudo nós chamamos de comportamental, onde nós entramos com as medidas dietéticas, onde ele vai cuidar da restrição hídrica, ele vai cuidar em alguns grupos de alimentos que são mais irritantes, e ele vai tentar, na hora da micção, fazer o que nós chamamos de manobras de valsalva, onde ele vai fazer um esforço com as próprias mãos sobre o abdômen, tentando estimular a bexiga para que ela consiga esvaziar adequadamente. Medicamentos, onde nós vamos tentar controlar essa bexiga hiperativa neurogênica que alguns pacientes apresentam, que é essa perda urinária de forma constante, porque o paciente não consegue adequadamente reter a urina e não desenvolver a bexiga hiperativa, perdendo urina constantemente. Também existem neuromoduladores de implantes sacrais, que são técnicas que não têm um resultado tão adequado em pacientes neurogênicos com dano neurogênico importante, mas eventualmente lança-se mão em lesões parciais não tão graves. E tratamentos voltados para a liberação do trato inferior, que nós chamamos de esfíncter. São pacientes que apresentam uma das possíveis lesões neurogênicas, que é chamado de sinergia vesgo-esfincteriana. E, por fim, pacientes que apresentam uma bexiga de baixíssima capacidade, que perdem urina continuamente porque a bexiga assumiu um padrão fibrótico. Nós fizemos uma cirurgia chamada de ampliação vesical, onde nós usamos um segmento de intestino para ampliar a capacidade vesical e, com isso, também o paciente ganhar
volume urinado e ganhar um tempo entre as micções. A toxina botulínica está bem comprovada através de inúmeros estudos clínicos, por décadas já vem sendo utilizada, mostrando resultados em torno de 60% a 70% de bom índice de continência nesse grupo de paciente. O tratamento com a toxina botulínica é realizado por via intravesical, então nós injetamos o medicamento na musculatura da bexiga através de um aparelho que tem sua entrada via uretral. Feito a injeção da toxina botulínica, em torno de 1 a 2 semanas começamos a ter os bons resultados, o paciente percebe diferença já na sua micção e ele tende a perdurar entre 6, 9, 12 meses. Os estudos mostram algo em torno de 6, 9 meses, sendo que alguns pacientes podem progredir até 12 meses ou mais com bons resultados. Cadeirante, ele deve ter uma ingestão adequada de líquidos. Um paciente, ele deve fazer uma ingestão de algumas substâncias, como por exemplo, substâncias ricas em vitamina C, que ajudam em evitar as infecções urinárias, evitar alimentos com muitos condimentos, alimentos irritantes da bexiga, chocolate, café preto, refrigerantes, que são alimentos que pioram um pouco a bexiga hiperativa quando presente. Então, associar uma fisioterapia pélvica, onde eles podem também aprender técnicas de relaxamento perineal para que eles consigam eventualmente urinar de uma forma mais tranquila.